Nós estamos passando por um momento evangélico muito difícil. Infelizmente, muitos estão brincando com a palavra de Deus, tirando a credibilidade daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu vou trazer para você um testemunho da Evelyn, que é muito importante que você ouça e compreenda, para que você saiba que o Senhor Jesus, ele continua com os seus, ele continua falando com os seus. E o mais incrível de tudo isto, que eu também tenho um testemunho bem parecido com o da Evelyn. Eu sou o evangelista Hélio, falaremos a seguir. Esse testemunho que eu vou trazer para você agora, da Evelyn, é para dizer para você, ainda que muitos estão brincando de ser cristão, ainda que muitos líderes, homens famosos estão falando coisas a qual nós ficamos arrepiados e indignados de ver esses homens tomando atitudes, você vai ver que o Senhor Jesus, ele continua cuidando. E eu também vou trazer um testemunho a respeito de algo que aconteceu na minha vida e na minha família. Vamos ao vídeo. Eu tava indo atrás e o Diego tava na frente com outro carro. A gente foi em 2 carros, né? Porque a gente levou mais gente, né? A gente levou nossos funcionários pra passear também, levou minha mãe, minha cunhada. E aí a gente foi em 2 carros. O Diego tava indo na frente, primeiro, na pista do campo. Tinha 2 pistas pra cá e 2 pistas pra cá, mão dupla, com 2 vaguinhas aqui, 2 pra cá. E eu estava aqui já colada com a outra pista e ele tava desse lado de cá. E começou Deus falar no meu coração, assim, que pra quem não acredita que seja Deus, vamos falar que, tipo assim, algo estava me dizendo dentro de mim, falando assim, mas eu tenho plena consciência que era Deus falando no meu coração, falando assim, vai pra pista do canto também. Não foi nem que falava assim no meu ouvido, pode um carro vir, sair da pista e pegar você de frente. Não, eu estava ouvindo claramente na minha cabeça assim, vai ter um carro que vai invadir a pista e vai pegar você de frente. Eu estava ouvindo isso dentro do meu coração, assim, tipo assim, aí eu já... Peraí. Veja, isto é muito importante. Muitos não acreditam nessas coisas. Você viu o que ela disse? Algo estava falando. É o próprio Deus. Ela tem que falar desse jeito porque, infelizmente, muitas pessoas não acreditam. Eu vou falar para você também algo que aconteceu na minha vida. Nós estávamos indo para a praia, a família toda, e eu fui no carro do sobrinho. Quando nós estávamos indo, tinha uma curva. Esta curva, se eu não me engano, era para a esquerda. De repente, eu vi uma pessoa passar na frente do carro e eu falei para o meu sobrinho, diminui a velocidade porque um homem vai passar na frente do carro. Ele olhou para mim e olhou com a cara meio risonha, mas ele deu uma segurada no carro. Quando ele segurou o carro, um homem passou correndo na frente do carro. Foi um livramento de Deus. Eu senti. Deus, ele mostrou que algo ia acontecer. Se ele estivesse naquela velocidade, naquela curva, ele tivesse continuado, ele teria atropelado o rapaz ou assustado, jogado o carro para uma ribanceira e o que teria acontecido conosco que estava dentro daquele carro? Estava o meu sobrinho, a minha esposa e os meus 2 filhos. O que seria aquilo naquele momento se Deus não tivesse tocado em mim que o homem ia passar na frente do carro? E eu tenho eles como testemunha. Isto que ela está falando, eu estou aqui reagindo a este vídeo para testificar que Deus age desta forma. Eu fui e comecei a ir na pista do canto, junto com o Diego. E nada aconteceu, eu falei, tudo bem. E em um determinado momento, estava vindo muito carro, e a pista do canto não estreitou, mas tinha um acostamento. Eu não sei explicar porquê. Eu saí da pista que eu estava e voltei para a pista colada com a faixa dupla. Não sei se você que não dirige vai entender, mas acho que quem dirige vai entender. Tipo assim, tinha 2 pistas daqui subindo e 2 pistas daqui descendo a serra. E eu tava subindo, num determinado momento eu tava na pista do canto e na outra determinado momento eu estava na pista já colada com a outra pista. Deus já tinha falado no meu coração antes isso. Só que simplesmente, gente, você esquece, né? E tô lá, dirigindo. Daqui a pouco, gente, só deu tempo de eu fazer assim, joguei o carro pro lado. Eu fiquei tão nervosa que eu senti meu espírito sair do corpo, assim. E aí eu fiz assim, eu botei a mão
eu não falei nada porque a Lana tava, no momento assim, eu não falei muita coisa porque a Lana tava dormindo, não queria assustar ela não acordou, só a Erika disse que sim, segurou ela bem forte, a gente conversou ali baixinho na hora e eu botei alerta no carro só pra eu me recuperar, comecei a ir mais devagar, e aí o Diego me mandou mensagem, eu falei, nem vou responder porque eu tô na serra, não vou responder nada, vi que o Diego subiu essa mensagem do Diego, meu Deus, você... Ah, o caso dela também foi na serra. Olha que importante, eu não tinha ouvido isto. O caso dela também foi na serra, como foi o caso que aconteceu comigo e com a minha família. Veja. Viu isso, não sei o quê. E aí eu só falei, só deu tempo de eu falar pra Eric pra minha mãe assim, se eu falar pra vocês que eu sabia que isso ia acontecer, vocês vão acreditar? Aí minha mãe falou, meu Deus, que livramento, não sei o que. Eu falei assim, pois Deus já estava falando no meu coração que um carro ia meio que invadir a pista e ia me bater de frente. Veja, só que um pouquinho antes ela falou que esqueceu. Gente, é muito importante, quando você estiver em algum lugar, não se esqueça desta comunhão. Não estou dizendo que ela perdeu a comunhão, mas ela esqueceu daquilo que ela estava ouvindo. E ela saiu e depois voltou no susto que ela teve. Então, é importante que nós estejamos o tempo todo ligado no Espírito. Se você ouvir uma voz, tenha certeza, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus dando livramento para você. Haja conforme aquilo que você está sentindo. Não haja de outra forma, porque pode ser muito perigoso. E, como ela está falando, ela deu uma, mas deu certo, porque depois, quando ela viu o que aconteceu, ela lembrou e ela teve esse discernimento daquilo que era Deus. Então, quando o carro veio, eu peguei a imagem já, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não editei, eu só peguei a imagem, eu não botei ela em câmera lenta pra ver se vai dar pra vocês terem a noção, porque tudo é muito rápido, foi muito rápido. Só deu, como a minha câmera, né, é de segurança, ela filma a minha reação, né, a minha cara e filma a parte da frente. Quando eu vi rapidamente a parte da frente, você não vê tanto, porque foi muito rápido, o carro fez assim e saiu. Mas a minha reação dá pra você ver mais, que eu fiquei assim e botei a mão assim, e depois eu meio que falo isso pra minha mãe. Se eu falar pra vocês que Deus tava falando no meu coração que se acontecer, vocês acreditam? E minha mãe falou, caramba, não sei o quê. E foi isso que aconteceu, gente. Eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem. Se você tem gatilho, né, se você já sofreu acidente, se isso faz mal, você não assista, pula essa parte. Mas aí eu vou narrar um pouco pra vocês entenderem. Eu tava subindo a serra, ó, passou caminhão, tudo, passou alguns carros, e o Diego tava indo na frente, né? Daqui a pouco um carro, simplesmente, ele ultrapassa outro carro, ele quase dá de frente com o Diego primeiro. Da esquerda. E depois é comigo, eu só tirei da pista. A minha reação foi morder os lábios, jogar pro lado, Jesus. né? E fiquei assim muito nervosa. Deus do céu. Ai, até agora eu não sei, eu começo a sentir essa sensação, me volta tudo no momento. Eu fiquei muito nervosa. Porque... Veja a importância de você dar ouvido àquilo que você ouve. Se ela estivesse permanecido na direita, como ela ouviu a voz, ela não teria tido esse susto desta forma. Eu quero dizer para você, cristão, você é cristão? Você crê na providência de Deus? Acredite de verdade, quando você sentir algo, você faça. Porque se você está debaixo da proteção do Senhor Jesus, faça, não tenha medo, porque Ele vai livrar você e você vai ter testemunho para contar. Porque graças a Deus hoje ela está contando esse testemunho, mas ela poderia não estar contando esse testemunho ou de uma outra forma. Que eu não sei, isso foi Deus, sabe? Porque eu pelo meu ser humano, nossa, eu não conseguiria ter tido esse reflexo. Olha. E foi um livramento de Deus. Você vê aí que eu vou falar pra elas que eu falei, Deus estava falando no meu coração que isso ia acontecer. Eu falei até sorrindo, porque tipo, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tava sentindo, né? Deus estava falando comigo ali. Deus falou, vai pra pista do canto, porque vai vir um carro e vai bater de frente com você. Isto que você acabou de ver é para aquele que crê. Quem crer verá a glória de Deus. Este livramento é um livramento que eu sei, ela sabe e com certeza você sabe, porque é o próprio Deus, ele tomando atitudes de livramento para os seus. Gente, acredite naquilo que a Bíblia fala, acredite naquilo que a Bíblia nos mostra, tenha fé. Nos últimos tempos, nós estamos vendo uma deturpação da palavra de Deus, muitas pessoas se aproveitando, enriquecendo, pedindo pix de 100, pix de 1000,
semente para que você possa crescer na vida financeira, espiritualmente. Gente, isso é tudo coisas terríveis. São, olha, eu vou falar, são roubadores da fé. Roubadores da fé, que fica pedindo pix. Se Deus está no lugar, eles não precisam ficar pedindo dinheiro para ninguém não, porque Deus vai suprir as necessidades. Aí você fala, mas pediram dinheiro no passado. Pediram sim, porque havia algo diferente, era um momento para que pedisse dinheiro. Paulo pediu dinheiro, Paulo precisava de dinheiro para a viagem, ele pediu assim que os irmãos se juntassem para fazer uma oferta. Veja o que Paulo fala aqui em Filipenses, no capítulo 4, do verso 12 ao 18. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Nós sabemos dessas coisas, mas muitos estão se aproveitando, abrindo casas de oração, comercializando a por causa do dízimo. E o dízimo, busque na palavra de Deus, o dízimo não é para os gentios. O dízimo não é para os gentios. O dízimo era para o povo de lá, de Israel, para os levitas que não lavravam a terra e eles precisavam do recurso da terra para que pudesse sobreviver. Eu falei algo que não era necessário nesse momento, é que eu fico irado assim de ver as pessoas se aproveitando, usando a palavra de Deus para adquirir posses financeiras, enquanto acontece coisas desse tipo e nós vemos que Deus está dando livramentos para os seus. Creia no Senhor, acredite nisto, porque eu vivi isto, ela viveu isto, você também pode viver isto e Deus quer dar livramento para você. Eu agradeço por esta oportunidade de estar aqui falando com você. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.